Zoe Martinez, minha querida, eu quero saber como é que você viu essas manifestações aí do último final de semana e se elas, de alguma maneira, fazem com que o apoio ao presidente da República cresça. Assim, foi um verdadeiro fiasco. Eu não acredito no que a mídia fala, porque a mídia já espalhou um monte de fake news no mesmo dia da manifestação, analistas políticos analisando. Acredito no que os meus olhos veem. A respeito do Ciro, ele foi lá, na minha opinião, na minha perspectiva, assim, para tentar ver como está a aceitação dele entre o pessoal da esquerda. E a gente viu muito bem aí que está péssima. Agora, um ponto que eu queria tocar, que eu acho bem grave, bem preocupante, é a questão da foto que mostra jovens com símbolos comunistas, com a bandeira da Coreia do Norte. Isso me assusta num grau muito grande. E me questiono também por que o nazismo é considerado um crime, né? Vai contra a lei, e o comunismo não. Sendo que o comunismo matou mais de 100 milhões de pessoas, ainda mata muitas pessoas ao redor do mundo, separa famílias. Em Cuba, por exemplo, pessoas que saem de barquinho, né, fugindo da ditadura. E aqui brasileiros pegam, né, que vivem, nasceram num país democrático e vão às ruas pedindo por um regime que vai tirar a sua liberdade. É muito confuso. E uma das questões que eu vi na sala de aula, eu fiz o ensino médio, o ensino fundamental aqui no Brasil, no ensino médio no 3º ano, eu perguntei para minha professora, a gente vai estudar sobre a Ucrânia, sobre o comunismo na Ucrânia? Ela me olhou com um olhar fucilante e falou assim, se sobrar um tempo, a gente fala sobre isso. Então, desde a sala de aula, a gente vê a desinformação, né? E ver esses jovens assim me assusta muito. E a mídia passando pano para isso. Muito bem. Ô, Joel, como é que você viu aí essa agressão contra o Ciro Gomes, né? Porque ele é um cara que conseguiu ir na manifestação da Terceira Via, só que o tratamento foi diferente, né? A Terceira Via recebeu o Ciro Gomes de uma maneira muito melhor do que a esquerda. Exato, Paulo. O Ciro Gomes ele foi nas manifestações muito diminutas lá da Terceira Via. Ele foi nessa da esquerda, que foi maior, mas ainda assim bem menor do que as manifestações bolsonaristas que a gente viu um tempo atrás. E nessa ele foi hostilizado. Isso mostra a incapacidade da esquerda brasileira de se unir em torno de uma pauta comum. Não estou nem dizendo com membros de outras, do centro, da centro-direita, nem isso. Com a própria esquerda, dentro da própria esquerda. O Ciro e sempre foi um candidato da esquerda brasileira. E, mesmo assim, a ala mais petista, especificamente os membros do PCO, que estão especializados em criar tumulto, em criar baderna, em hostilizar, em até atacar pessoas. Não é a primeira vez que isso acontece. Não foi só com vaias, não. Eles já atacaram fisicamente membros de outros partidos em outras vezes. Então, você tem esse radicalismo ali que busca tirar qualquer possibilidade de diálogo e de união, mesmo entre as forças da esquerda. Isso é muito ruim para a esquerda brasileira. Se eles têm a intenção de voltar para a presidência, seja com Lula, seja com outro candidato, eles vão precisar se unir em torno de valores, em torno de um movimento, em torno de um nome, coisa que, se não acontecer, o risco é se esfacelarem e não irem para frente. Eu acho que o protesto de sábado ele acabou sendo um pouco um balde de água fria em gente que acreditou que as forças da esquerda, pró-impeachment, não sei o que, estavam super fortes ali. Não estão engajadas de maneira alguma. Conseguem chamar gente, como chamaram há meses atrás, eu lembro de ter outros protestos da esquerda, mas não passa disso. Chegaram meio que a um teto ali de protesto, minúsculo, mas também não chama atenção pelo seu tamanho. Então, dificilmente... Minúsculo, sim. Não, foram alguns quarteirões da Paulista. 3 cada quarteirão. Pô. Não. Minúsculo é o que a gente viu do dia 12, atriz. Aquilo é minúsculo. Do dia 12, ali, algumas pessoas... Você acha que foi menor da Terceira Via do que a da esquerda? Da Terceira Via foi bem menor. Isso não tem dúvida. Mas ainda, pessoas a mais. Mas ainda assim... Não, isso é factual. Mas ainda assim, está longe de ser... O de sábado está longe de ser um tamanho que inspire ou que... Adriles, você acha que a esquerda perdeu a sua capacidade de mobilização? Não necessariamente. Mas, assim, o que existe hoje é uma raiva difusa em relação ao Bolsonaro, sobretudo encampada por uma mídia que promove esse tipo de oposição. Você tem uma situação econômica complicada, um índice de desemprego alto, um índice de inflação alto, e essa percepção difusa é meio sistematizada em algum tipo de oposição, mas não raivosa, odienta e sistemática ao Bolsonaro. Então, assim, quando as pessoas percebem, tem as tias do Zap, tem a mídia, a grande mídia que ataca o Bolsonaro, tem defesa inclementes, então o povo ainda está receoso. O povo está indeciso. Então, essa raiva sistemática ao Bolsonaro, que é encampada pela Folha, pelo Estadão, pela Globo, não se converte
em oposição sistemática a Bolsonaro. E assim, a gente vê o que a realidade tem mostrado. Protesto 7 de setembro, em favor de liberdade e pautas bolsonaristas, milhões nas ruas. Protesto terceira via, ninguém. A protesto da esquerda, ninguém. Aí alguém vai dizer, bolhas bolsonaristas foram aos protestos. Bolhas bolsonaristas geram milhões de curtidas. Aí tem uma multidão silenciosa nas ruas que está confusa. Olha, o pessoal dos institutos de pesquisa e das redações de jornal podia ajudar nessas manifestações, porque assim, a realidade tem desmentido peremptoriamente uma realidade observada em redações, em televisões e em institutos de pesquisa. Ou seja, há um sentimento de insatisfação que é difuso. Eu não percebo uma ojeriza a Bolsonaro como quer a terceira via, que não aglutina ninguém, nem a esquerda, que deveria aglutinar alguém, já que o Lula tem 837% de intenções das pesquisas. Por último, Paulo... 837? Por aí. Tá aumentando. Tá bem, Você vai chegar a 1.000. Agora, tem uma coisa que me causa espécie. A Zoe falou aqui da bandeira da Coreia do Norte. A gente viu um boneco sendo inflamado lá, sendo colocado em chamas. Imagina se existe um boneco do Alexandre de Moraes colocado fogo em cima. Seria prisão. Então, assim, o ódio contra o Ciro... Peraí, calma aí, deixa eu acabar. O ódio contra o Ciro Gomes, que foi quase agredido um paus, com vaias, esse ódio sistematizado acontece em manifestantes mais agressivos. Em geral, de esquerda, que tem uma sistematização desse ódio. Mas a sistematização da condenação do ódio, quer seja pontual ou coletivo, é sempre colocado contra as hostes bolsonaristas. Então, o Bolsonaro está contra todo o Estado.